Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de quê? De tomar o nosso café, né? Porque essa semana nós tivemos movimentação no Senado Federal com votações importantes e que diz respeito ao nosso tema. Primeiro, hoje é 24 de setembro de 2021. Eu sou Edson Borowski, sou economista e bacharel em Direito, sou especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral e autor deste livrinho aqui, As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições de 2018. Vou colocar o link do livro para comprar o livro na descrição do vídeo. Eu só explicando aqui numa sexta-feira, eu sempre sou consultado por colegas, por amigos e amigas, então esses vídeos, gente, é uma forma da gente se comunicar com os amigos. Mas se você gostou e está interessado em informações sobre o direito eleitoral, sobre eleições, e se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e vamos bater um papo. E essa semana nós tivemos duas votações importantes, né? Lembram da nossa PEC 125, lá da Câmara dos Deputados? Que era uma PEC inicialmente... gente, a gente ri, mas não é muito legal, não. A PEC 125 é de 2011 e a coleta de assinaturas para apresentar uma PEC, os deputados precisam ter um número mínimo lá de assinaturas, certo? E o texto original da PEC, o que falava? Lembram que eu falei no outro vídeo? Era sobre a data das eleições, mas o texto absurdamente foi alterado para outra coisa. Então se pegou lá na prateleira uma PEC qualquer e vamos colocar um substitutivo aqui, que é permitido, está dentro da regra, né? E vamos tratar do quê? Aí a primeira versão lá da PEC 125 era o Distritão, lembram do Distritão? Felizmente já na Câmara a coisa morreu na casca, né? E aí depois se retomou as coligações. E vamos ver o que o Senado, então, aprovou nesta semana, né? Vamos aqui só mudar a nossa tela. Então aqui está a nossa proposta de emenda à Constituição número 28, no número da Câmara número 125, então ela foi aprovada agora, dia 22 de setembro, ou seja, quarta-feira. E, gente, aquilo que eu já falei, nós mudamos a Constituição como mudamos de roupa, né? Então, essa PEC chegou há 2 semanas no Senado, já teve 2 sessões na CCJ, e em 2 sessões contínuas se altera a Constituição, né, gente? Então, pobre da nossa Constituição que é, né, maltratada diariamente. Então, o que o Senado, então, definiu? Primeiro, aqui tem um quadrinho muito interessante, eu quero dar aqui meus parabéns para a assessoria técnica lá do Senado. Os documentos que eles produzem são muito bons para que a gente possa estudar, né? Então, houve alguns ajustes em relação à redação, né, que daí a PEC não precisaria voltar para a Câmara, isso aqui está dentro do regulamento. E aqui a primeira coluna é o que consta na Constituição Federal, o que constava então na redação original e o texto que foi aprovado pela CCJ e que foi depois referendado pelo plenário. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que aquele parágrafo, lembra que eu falei lá? Que a Câmara decidiu lá na PEC 125 que o STF, gente, e o TSE não poderiam proferir decisões jurisdicionais ou administrativas que alterassem o processo eleitoral. Bom, na CCJ, obviamente, a própria senadora Simone Tebet já colocou da inconstitucionalidade desse parágrafo, então ele foi suprimido, né? A outra questão que era muito forte, né, que era o retorno, então, das coligações nas eleições proporcionais, aquelas que nós elegemos os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais e distritais, lá no caso de Brasília, e também os nossos vereadores. Então, a Câmara havia aprovado o retorno das coligações. E o Senado derrubou essa regra, então volta à redação original
no qual é vedado, então, as coligações. Aí o pessoal me pergunta, mas Edson, explica melhor aí como é que é essa questão das coligações, por que tem e por que não deve ter, né? Bom, como é que funciona assim no Brasil, né? A gente tem outros países aí. A coligação ela não é muito usual em outros países. A grande maioria dos países não adotam a unificação de partidos, ou a coligação, a junção, a apresentação de chapas em conjunto de 2 ou mais partidos em eleições proporcionais, normalmente para parlamentos, né? Então era uma regra quase que meio que exclusiva aqui do Brasil. E o que acontecia? Na verdade, um partido que tem pouca representatividade se juntava a um outro na expectativa de ter um ou outro candidato ou candidata com uma certa força ou número que atinge um certo número de votos e naquela carona ele pudesse ser eleito. Então nós tínhamos uma possibilidade de votar em um partido, né? Por exemplo, na legenda, eu voto na legenda do partido A, e na verdade eu estaria elegendo, junto com o partido A, mais um candidato ou candidata do partido B. Então essa é uma grande crítica da ciência política, no sentido de que você vota em A e elege B, né? O partido A, em algumas situações, também poderia ser beneficiado, porque, por exemplo, um partido lá que tem muito pouco voto, mas acaba se coligando, e aqueles votinhos que ele traz, ele consegue uma cadeira a mais. Então, havia uma unificação de propósitos, no sentido de tentar aumentar o número de cadeiras conquistadas. Então, essa era uma ideia da coligação. No entanto, a grande crítica é essa, de fato. Se vota num partido e se elege candidato de outro partido. E, no fim das contas, lá no exercício do mandato, os dois partidos votam totalmente, propostas totalmente diferentes ou têm posições diferentes. Então, há uma dificuldade, então, no parlamento. Além disso, lembram que a Emenda Constitucional 97, que é de 2017, que vedou as coligações, depois de uma história muito longa de tentativas de vedar coligações proporcionais, ela foi aprovada em 2017, ela não valeu para 2018 e ela foi somente aplicada na eleição de 2020. E na eleição de 2020 já se percebe, os primeiros estudos já indicam uma redução do número de partidos. E também ela seria aplicada na primeira eleição geral, agora em 2022. Então, na verdade, o Congresso Nacional, que legisla, entre aspas, aqui em causa própria, não aprovando o retorno das coligações, não teria aplicado para si mesmo, só teria utilizado os próprios vereadores e vereadoras como uma eleição cobaia, né? Então se percebeu que efetivamente há uma diminuição do número de partidos com representação. Aqui, gente, só deixando bem claro, não se trata de excluir partido. Nós podemos ter 200, 300, 500 partidos, esse não é o problema. O problema é nós termos uma casa legislativa, como a Câmara Federal, com 33 partidos com representação. Aí fica um pouco difícil. Claro, tem experiências no mundo, como o Chile agora, que nós temos eleições, inclusive, 42% do parlamento chileno é de candidaturas avulsas. É uma coisa doida para sentar e tentar negociar alguma coisa. Então, e para finalizar esse tema das coligações, tem uma outra questão que foi aprovada lá na Emenda Constitucional 97, em 2017, que era a cláusula de barreira, né, para os partidos. Lá em 2018 foi 1,5%, nós tivemos apenas 17, 18 partidos que atingiram essa cláusula de barreira, e isso forçou 3 fusões, nós tivemos 3 partidos que acabaram realizando fusões para que atingissem a cláusula de barreira, e a cláusula de barreira e fim das coligações é uma venda casada, gente, é uma coisa... seria complicado retornar às coligações sem alterar a cláusula de barreira. Então,
esse é um tema muito vinculado e muito importante. Então, eu sou amplamente favorável que não haja coligações nas proporcionais, porque, já adiantando um pouco do nosso tema do segundo projeto, nós estamos tratando ali, então, de eleições proporcionais, gente. O que é uma eleição proporcional? Ela é parte, né? Ela é uma porção da sociedade. Então, o que nós dividimos as cadeiras pelo número de votos, nós temos assim, aquele partido para atingir uma determinada cadeira, um assento na Câmara de Vereadores, por exemplo, ele precisa ter uma representatividade de uma parcela ou de uma porção da população ou dos votos, né? Então, se aquele partido não atinge essa proporção, segue a vida, ele vai continuar atuando como partido político, fazendo política, mas não vai ter assento na Assembleia, na Câmara ou na Câmara de Vereadores. Então, cláusula de barreira, eleição, coligação, fim das coligações, são vendas casadas, e nós esperamos, a expectativa é que nós tenhamos efetivamente uma diminuição da pulverização de partidos com representação, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Isso já aconteceu em 2020, na eleição para vereadores, se tem uma expectativa de que isso aconteça, então, na eleição para deputados federais em 2022. Então, essa PEC já passou. Outras questões aqui muito importantes, né? O nosso próximo governador e presidente da República terá um mandato um pouquinho mais estendido. O presidente aqui, né? O próximo presidente que for eleito agora em outubro de 2022, ele terá um mandato um pouquinho mais estendido por 5 dias. Então, há uma desvinculação da posse do presidente da República, dos governadores, para que efetivamente no dia 1º de janeiro, normalmente é uma data festiva e tal, então foi uma alteração. E a alteração mais significativa também lembram, né, a cláusula de barreira, o que ela impõe como penalidade aos partidos que não a atingem, né, não a superem? Ela impõe restrição, o partido que não atinge a cláusula de barreira não tem acesso ao fundo partidário, que é o fundo utilizado para as campanhas, a vida diária do partido, para a manutenção diária do partido. Não é o fundo especial de financiamento de campanha, que é aquele fundo para a campanha eleitoral. São outros recursos destinados à propaganda eleitoral, à campanha eleitoral e tudo mais. O fundo partidário é aquele recurso público destinado à manutenção cotidiana do partido. Hoje no Brasil, o orçamento estabelece em torno de R$1 bilhão para ser distribuídos mensalmente a todos os 34 partidos que têm registros válidos no TSE. Então, essa é a grande tentativa de redução da quantidade de partidos pela via financeira. Há um certo estrangulamento da vida financeira dos partidos, e a expectativa é que, bom, isso força os partidos a fazerem fusões, a redução de suas estruturas, mas absolutamente aqui não está determinando que o partido seja extinto, né? Então o partido pode continuar, só que não vai receber recurso público. Isso é muito usual, viu, em outros países, não é uma coisa aqui do Brasil. Mas para as eleições de 2022 a 2030, como eu destaquei aqui, como uma forma de incentivar candidaturas mulheres e também de negros e negras, os votos que esses candidatos ou candidatas obtiverem valerão em dobro para fim do cálculo da cláusula de barreira e também para acesso aos recursos do fundo de campanha. E a redação não ficou muito boa, né? Porque a cláusula de barreira efetivamente é somente para o fundo partidário. Aí eles colocaram do fundo de campanha, aí tem que ver como é que vai se estabelecer isso. E seriam para as eleições realizadas de 2022, 2026 e 2030. Por que 2030? Porque é a última eleição que nós teremos a cláusula de barreira na sua plenitude, ou seja, 3% no mínimo de votos em todo o país, sendo que no mínimo em 9 estados da nação, né? Então,
Em 2030 nós deveremos ter o final dessa transição da cláusula de barreira, e até lá, então, a ideia é que mulheres e negros, claro, se for uma mulher negra, não conta duas vezes, né? Mas se for um homem negro, vai contar em dobro. Se for uma candidata mulher branca ou negra, vai contar uma vez só em dobro. E é uma forma de incentivar a participação deste público nas campanhas eleitorais e que os partidos efetivamente incentivem a participação de mulheres, gente. Não basta só falar, tem que incentivar e efetivamente constituir condições para mulheres e negros e negras concorrerem, porque é assim que elas conseguirão espaço no parlamento, é assim que nós teremos um parlamento mais negro, mais plural, com mais gente diversa, e a gente possa efetivamente ter nas casas legislativas a representação do povo. O povo é negro, o povo é feminino, e nós precisamos de mais gente. Nós temos mais mulheres na sociedade, na população, do que homens. Em contrapartida, nós temos apenas 15% da nossa Câmara dos Deputados com mulheres. Isso é um absurdo, gente. Nós precisamos mudar isso, né? Então, são questões que foram alteradas aqui. O que falta, né, para essa emenda entrar em vigor? A sessão conjunta do Senado, para que a emenda possa ser promulgada, certo, gente? Então, aqui está o texto final, emenda constitucional, ainda não definido o número. Então, são essas as alterações. Na mesma sessão, ato contínuo, porque efetivamente são temas que têm relação, foi aprovado em última redação, porque o projeto de lei 783, que foi para a Câmara, foi alterado e, portanto, sendo alterado, precisa retornar ao Senado, precisou retornar ao Senado para a sua redação final. E aqui é um projeto, nós já comentamos aqui, então, que trata das sobras, né? Das sobras. Bom, aqui nós vamos ter que voltar um pouquinho a nossa conversa lá sobre quociente eleitoral. Pessoal, como eu comentei, eleição proporcional impõe que um partido, para conquistar um lugar no parlamento, tem uma porção dos votos, ou da sociedade, que ele represente uma porção. O parlamento, gente, segundo Rousseau, é o espaço de criação das leis, é o espaço mais importante dos poderes, na visão de Rousseau, e que eu concordo em parte, porque efetivamente é dali que surgem as leis, né? O executivo executa as ações de governo dentro das normas legais, e o judiciário interpreta as normas, as leis, e verifica se elas estão sendo cumpridas ou não. Mas o surgimento, o nascimento das leis é no legislativo. Então, é o poder mais plural, né? É o poder que precisa ter a representação do povo, de vários setores populares, né? Então, cada quociente eleitoral, cada número desse quociente, que é a divisão entre o número de votos válidos e o número de cadeiras em disputa. Então, se nós temos lá, vamos simplificar, 10 cadeiras, nós vamos dividir. Tivemos 100 votos, cada cadeira para atingir tem que ter 10 votos. E aí se faz esse cálculo, e lá o partido conseguiu 26 votos, o outro 34, assim mais. Ou seja, vai ter uma sobra. No final, nenhum cálculo matemático vai dar exatamente 100%, porque nós teremos as sobras, a não ser que todos os partidos tenham 10 votos, né? Ou que tenhamos votos exatamente no número do quociente eleitoral. Então, essa alteração aqui é um ajuste lá de 2015, porque em 2015, até 2015, só poderiam disputar as sobras aqueles partidos que tivessem atingido esse número mínimo. Ou seja, o partido, se o quociente eleitoral era 10, o partido teve 9 votos, ele não disputaria as sobras, ele não disputaria essas vagas que sobraram. Então, em 2015, houve uma alteração,
flexibilizando isso, permitindo então que os partidos concorressem nessas sobras. Então, um partido que não atingiu 10 votos, que tinha 8, 7, nas sobras, se no cálculo das sobras ele ainda tivesse condições de disputar, ele assim poderia, mesmo não tendo aquela porção de votos da sociedade, poderia ocupar uma vaga. E isso aqui tem relação direta com o fim das coligações e com a cláusula de barreira, porque efetivamente uma das possibilidades é ou ter um percentual de votos no país inteiro, ou ter um número de deputados ou deputadas eleitas no país inteiro. Então, reduzindo a possibilidade, permitindo que se dispute a sobra, poderia ser atingida a cláusula de barreira de um jeito ou de outro jeito. Na verdade, o que se percebeu na eleição de 2018 é que nenhum partido que não atingiu a cláusula de barreira por votos conseguiu atingi-la por eleição de parlamentares. Então, ela praticamente não teve nenhum efeito prático, né? Então, retoma, a primeira proposta do Senado era de que, para disputar a sobra, haveria a necessidade de atingir no mínimo 70%, na Câmara se aumentou para 80%, e que os candidatos tivessem um desempenho individual, lembram? Lá para a primeira rodada, quando atinge o quociente, tipo, um partido teve, vamos pegar nosso exemplo aqui, teve 80 votos, mas um candidato fez 78, e nenhum outro candidato fez mais do que 5, 6 votos. Então, esses outros candidatos não seriam eleitos, porque mesmo para as primeiras cadeiras definidas pelo quociente eleitoral, é necessário um desempenho individual de 10% daquele quociente eleitoral. Então, se algum candidato, no nosso exemplo hipotético aqui, não atingisse 10 votos, ele não teria, ou não teria 10% dos votos, ele não teria como atingir. O exemplo mais significativo é a eleição de 2018 em São Paulo, na qual o PSL, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi mais votado do país, perdeu 8 vagas, porque ele, efetivamente, dos 4 milhões de votos em São Paulo, ele teve 2 milhões. Né? Então, ele fez uma votação muito expressiva, e elegeram 10 candidatos, teriam direito a 18, mas aqueles 8 efetivamente não atingiram nem 10% do quociente eleitoral. Lembram do Enéas, do Tiririca, do Russomano? É essa ideia de que não se elejam candidatos com muito poucos votos. Então, esse projeto passa agora no Senado, retomando uma exigência para a disputa das sobras. Então, para disputar as cadeiras que sobraram do primeiro cálculo, precisa ter 80% do quociente eleitoral e os candidatos precisam atingir 20% desse quociente. Então, são alterações significativas e a gente espera que essa próxima eleição tenha efetivamente algumas experiências interessantes, até mesmo para a gente poder estudar. Edson, falta alguma coisa ainda? Falta o Código Eleitoral, que muito provavelmente não vai ser aprovado. Espero, porque realmente é um código muito grande. E falta a avaliação do veto sobre o projeto das federações. Talvez aconteça a sessão e talvez o Senado e a Câmara definam se derrubam ou não o veto e retomam a validade do projeto de lei sobre as federações. É isso por hoje. Gostou? Compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Um abraço, gente. Até a próxima sexta-feira.